Olá, bem-vindos ao Checkmate, um quadro aqui do Guia do Sobrevivente, onde nós conversamos sobre sinucas de bico, aquelas situações onde o povo entra que depois fica entre a frigideira e o fogo. Algumas situações são criadas por ambiente externo, nós não temos o que fazer, tipo lá em cima do governo, ou uma guerra, uma coisa de fora. Isso faz o sobrevivencialista entrar em alerta, começar a melhorar suas preparações, não é? Mas tem situações que é o povo mesmo que constrói, pega uma coisa que tá boa pra caramba e resolve detonar essa coisa toda. Então vamos lá, uma das coisas mais legais que a gente pode extrair de canais sobrevivencialistas, canais de preparadores como o nosso, é o fato da gente ter público no Brasil todo. Eu tenho gente aqui desde o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, até todo o Nordeste e até uns caras da Amazônia e do Acre. Tem gente aqui de todo lugar. E quando a gente começa a falar de preparações e tudo mais, a gente vê alguns discursos que a grande maioria das vezes não colam. Muitas coisas passam batido no dia a dia, porque parece que houve uma tradição lá no passado que já não existe mais. E quem está comendo mais bola, na minha opinião, no Brasil todo, é o nordestino. Presta atenção numa coisa, você vive numa terra onde você não precisa de muitas outras coisas que tem no Brasil todo. E eu estou falando especificamente com o nordestino, não com o pessoal do norte, nem do centro-oeste. Nordestino. O nordestino é o povo no Brasil que tem preparações prontas em qualquer feira, em qualquer mercado. Ele não precisa se esforçar como se esforçam os paulistas e todo o pessoal do sul do país. É por isso que toda vez que tem uma discussão sobre vamos fazer conservas, o pessoal lá do Nordeste dá gargalhada. Faz conserva quem tem problema para conseguir o produto mais adiante. Quem não tem problema não precisa fazer conserva, vai lá e pega. E por acaso, se você nordestino não sabe, talvez a terra de vocês, da Bahia para cima, seja o lugar que tem a maior produção de tudo no Brasil o tempo todo. E vocês estão aí fazendo mimimi por conta de feijão carioquinha. O que é que tem a ver o feijão carioquinha com o cardápio de vocês aí? Vocês têm produção que aguenta a cidade toda de vários feijões, coisa que nem sonhamos em ter aqui no sul e no sudeste. A inspiração desse vídeo vem de vários comentários que a gente está pegando aqui no canal e pessoas que a gente está conversando. Tem sobrevivencialista que sacou a jogada aí no Nordeste, que ele vai literalmente pegar e fazer as preparações deles com produtos locais, aqueles que são até bem artesanais. Só que se vocês continuarem tentando buscar preparações de outros estados como outras pessoas estão fazendo, vai acontecer com vocês o que acontece aqui em São Paulo agora. Essa semana eu estou vendo uma marca, que eu não posso falar senão vou ser processado, aqui comemorando o quanto eles estão se expandindo no Nordeste, sabe com o quê? Com farinha de mandioca. Farinha de mandioca do interior de São Paulo sendo vendida pra cacete no Nordeste. Aí você para e pensa, nossa, deve ser bom, não é? Não é. Não chega aos pés do mercado local que vocês têm aí de farinha de mandioca e de qualquer outra coisa produzida em mandioca. Os caras estão vendendo farinha de mandioca e farinha de tapioca pro Nordeste, feita no interior de São Paulo. Aí você diz, batata, mas é globalização. Não é, porque a farinha de mandioca feita em São Paulo parece um negocinho aguado. O que está acontecendo é que é mais confortável você chegar lá e pegar uma almofadinha de farinha aguada e se adaptar a ela, do que você procurar um produtor local aí de vocês e pegar uma verdadeira farinha de mandioca pura. Se você olhar a bula da farinha de mandioca vendida aí para vocês, que sai de São Paulo, ela parece uma receita de remédio, de tanta coisa que tem dentro. E quanto mais vocês comprarem produtos desse tipo, de São Paulo, de outros estados, vocês vão fazer com que os produtores locais, que ainda existem aí no Nordeste, os que fazem artesanais, morram, para você poder continuar comendo produto aguado. A preparação do nordestino não é igual a de nenhum lugar do país. O Nordeste tem produtos e ingredientes que a gente do Sul, do Sudeste, até
pouco do Centro-Oeste mal sabe que existe. Entenda, as coisas, os produtos vão ficar sendo socados cada vez mais aí para vocês. Nós vamos tentar mandar para vocês, porque desce pouco daí para cá. Então a gente não fica sabendo o que tem. O ideal para você, sobrevivencialista do Nordeste, é armazenar produtos locais. A preparação tá pronta, porra. Será que ninguém percebeu que aquela puta churrascaria não é mais gaúcha? Pois é, quando eu era mais jovem, a gente entrava na churrascaria, por exemplo, em São Paulo, e tinha um monte de cara fantasiado de gaúcho servindo carne, porque a carne gaúcha era top pra caramba. Não é mais, meu chapa. Foi-se o tempo que o Rio Grande do Sul era aquele puta produtor de carne bovina. Não é. O Rio Grande do Sul hoje produz trigo, produz soja, tem o segundo maior faturamento em agronegócio do país, mas não tem mais boi. Quem tem boi agora é Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, é lá que está o boi agora. Se você trabalhasse com gastronomia e tivesse que escolher carne de corte, você nem ia passar mais perto do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul já era. Agora onde tem carne mesmo é mais para cima. E a tendência é que suba mais, com Rondônia despontando como um dos grandes polos de criação de boi do Brasil. Não tem mais aquela carne gaúcha, ninguém mais quer. Agora o restaurante tem pantaneiro. O que acontece agora? Aquela carne cara, por exemplo, que chegava no Nordeste cara alguns anos atrás, hoje está o mesmo preço de qualquer lugar, porque a carne está saindo do centro e está sendo distribuída. Você não tem mais problema para comprar aquela picanha gaúcha. Você acha isso em qualquer lugar do Nordeste agora. E você pode perguntar para qualquer um aqui que mora em Mato Grosso. A carne do Mato Grosso vai para o Nordeste todo, mas não chega nenhum peixe do Nordeste no Mato Grosso. Só para você saber, ok? Continua tudo centralizado ali. Então, toda a gastronomia local, por exemplo, da Bahia, continua exatamente como estava, sem mudança nenhuma, até que vocês decidam começar a pegar produto de outro lugar e ferrar a produção local. Eu acho que Bahia e os estados próximos ali são os melhores lugares do Brasil para você ser preparador. Basta você chegar lá e comprar tudo que você precisa. Tá tudo centralizando nesse eixo, não é mais lá embaixo. Para outros equipamentos eu até entendo, o frete é caro, as principais importadoras estão no Sudeste, no Sul, no Rio de Janeiro, São Paulo. Eu entendo, comprar uma lanterna é um inferno. Só que se você comprar 3 lanternas boas, você nunca mais vai precisar comprar nada. Agora, comida, você tem que comprar o tempo todo. Eu faria o protocolo 550 por metade do valor, na metade do tempo, se eu tivesse no Nordeste. Porque aí está tudo pronto. Como eu me viro para fazer, por exemplo, um armazenamento de manteiga? Manteiga, um produto simples, manteiga para o café da manhã, ok? Aqui eu tenho pouquíssimas opções de manteigas que vêm enlatadas e elas são caríssimas. Em qualquer lugar que você parar do Nordeste, você compra manteiga de garrafa. E o engraçado é que o nordestino acha que nós paulistas, nós de outras partes do Brasil, achamos manteiga de garrafa em qualquer lugar também. Não acha mais. Nem estados como São Paulo, que talvez tenha mais nordestino do que tem no Nordeste, está trazendo parte desses produtos culturais para cá. Não, você acha em 1, 2, 3 lugares muito raros agora em São Paulo. O resto, o mercado bom mesmo, se ainda tem uma empresa vivendo disso, está aí com vocês no Nordeste. E o nordestino não quer saber disso. Ele está discutindo o preço do óleo de soja, que tem que atravessar o país todo, e está deixando a gastronomia local, a preparação local, ser abandonada aí na terra de vocês. Novamente, para não surtar, não são todos. Tem muito sobrevivencialista que já entrou na preparação de verdade, que está usando as coisas locais. Porque se você não usar isso, você é muito burro. Tem 50 tipos de feijão sendo feito no Nordeste e todos com quantidade suficiente, coisa que a gente não acha aqui. Você entra aqui, tem 3, 4 feijãozinho Camil diferente e ele está muito meia boca, um feijão que você não compraria aí na sua terra. A indústria, aquela grande indústria dos superprocessados, vai tentar de todo jeito pegar esse mercado, não vai querer sair daí, vai tentar dominar o mercado igual a empresa de farinha faz, joga a porra da farinha em todo lugar, uma hora você acostuma a comer a farinha aguada e para de comprar a farinha da feira. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Vai ter gente falando que carne de bode é nociva para a saúde, vai ter gente falando que a farinha de mandioca local que vocês fazem aí e todas as variações dela não é tão boa. É isso, é o marketing que essas empresas usam para te convencer que o que tem aí na tua terra que sempre funcionou,
parou de funcionar. É só você observar o que está acontecendo e ouvir outras pessoas de outras cidades. O interior de São Paulo já foi um polo de produtos artesanais, de médias e pequenas empresas que era incrível. Você aqui tropeçava em produto artesanal, em cachaça, em cerveja, gente fazendo salame, o pessoal mais velho, principalmente os imigrantes, sempre tinha um negocinho vendendo doces locais, isso e aquilo. Hoje, mas ainda tem batata? Tem. Eu saio e eu compro um doce artesanal. Só que são feitos 7 milhões iguais e é vendido como se fosse artesanal, mas a firminha, aquele negócio familiar, o negócio da propriedade, morreu. Morreu. Mais ou menos igual vinho do Sul. Antigamente você comprava e você não conseguia comprar mais de 50, 60 caixas de vinho do Sul para um determinado negócio. Hoje em dia, malemar você acha mais aquele caminhãozinho passando vendendo e quando você acha já é uma indústria do vinho, já não é mais aquele vinho que era feito ali na serra artesanal. Está cada vez ficando mais difícil de achar. Você acha, mas está cada vez mais difícil e cada vez mais caro. E é exatamente o que vai acontecer com os produtos de vocês aí, se vocês continuarem investindo nesse tipo de mercado. No mercado que não está nem sediado na cidade de vocês, está em outro lugar. Por que não investir em preparações que estão aí na sua terra e que estão praticamente prontas? Eu sempre brigo aqui que o único programa da TV que se salva é o Globo Rural. Eu acho que você devia fazer uma pesquisa. Pega a Bahia, por exemplo. Vai lá e pergunta qual é a coisa que é produzida na Bahia. Você vai ter um ranking de coisas lá. Aí você pega o ranking nacional do gado, por exemplo. Você vai ver, a Bahia não é líder em nenhum deles. Não é líder em gado, em trigo, em arroz, em nada, em feijão, em nada. Mas a Bahia está sempre em quinto, sexto, quarto, terceiro, segundo, terceiro, quinto, sempre, sempre. Ou seja, sempre tem produção de tudo no Nordeste, sempre. Aí os caras decidem que não, a gente vai cancelar a gastronomia do Nordeste, que por acaso deve ter uns 30 pratos típicos que são reconhecidos no Brasil todo. A grande maioria dos pratos típicos brasileiros é nordestinos. Então, para cada 10 pratos nordestinos, você vai ter um paulista e meio de outros estados, só para você saber. Tá? Você não faz listinha de 30 pratos típicos de São Paulo em lugar nenhum. Agora, da Bahia, você faz fácil. Tem uma puta gastronomia, tem os melhores ingredientes, tem preparação pronta e os caras estão discutindo farofa feita no interior de São Paulo que tem gosto de água e 500 conservantes, com várias fábricas de farinha, várias fábricas de suplementos locais, várias criações diferentes. Aqui nós não encontramos metade dos tipos de carne que vocês encontram aí, tudo que vocês querem, vocês terem aí. E você não tem que estar brigando por conta de cesta básica paulista, meu chapa. Isso é problema dos paulistas. Nós aqui estamos na onda do feijão carioquinha em São Paulo, feijão preto no Rio de Janeiro. Quando o preço sobe, a galera toda surta. Vocês têm de tudo aí. Vocês comem um feijão por dia, por um mês diferente, só comprando na feira da cidade de vocês aí. A gente não tem isso aqui não. Então não dá para você se equiparar com a gente quando a gente começa a falar uma coisa. E eu vejo muita gente falar, eu fui fazer conserva, não deu certo. É lógico, no Nordeste não dá mesmo, a conserva vai ferver, ela vai ter um prazo de validade menor. Isso é para lugares onde ela consegue se conservar. Vou fazer um root cellar para conservar, não sei o quê. Não precisa. Você sempre vai ter isso aí na tua terra, desde que o nordestino não destrua essas linhas de produção. Você não vai ter problema para plantar tomate no Nordeste. Tudo o que se planta em qualquer parte do Brasil se planta no Nordeste. Você vai ter que procurar muito bem uma coisa que vai melhor em outro estado que não vai aí. Tipo, ovelha que gosta de frio, com aquelas monte de lama. Aí eu concordo com você. Mas vocês têm os bodes. Vocês têm várias alternativas aí que vocês simplesmente não investem. Eu não quero que todos os preparadores nordestinos fiquem chateados comigo, porque eu sei que tem cara aí mandando bem pra caramba, e eu acho que já passou da hora de canais de sobrevivencialista do Nordeste aparecer para mostrar para o resto de todo mundo como é que funciona a preparação do nordestino que sabe exatamente o que está fazendo. Porque tem uma boa parte de vocês que ainda estão no arroz, feijão, bife, batata frita, e isso não é a culinária que você usa para sobreviver aí no Nordeste. Vocês têm privilégios e comecem a usar esses privilégios e larguem de ser burro e de ficar investindo em coisas que os outros estão fazendo. Os outros que se virem,
Vocês têm que segurar as pontas aí, que vocês vão tirar a onda nas preparações se vocês fizerem tudo certo. Todos os estados do Brasil têm a sua cultura e têm a sua preparação meio que pronta. Você, como sobrevivencialista, tem que ir lá e adaptar. Eu sei que, por mais rico que o Nordeste seja, o Sul também tem muita cultura. É essa cultura que você tem que abraçar. O que está sendo feito, o que foi feito pelos seus avós aí da tua região, vai funcionar para você num momento de dificuldade. Então, vale a mesma regra. Não adianta você praticamente importar, atravessar o país para pegar um feijão diferenciado que só nasce no Nordeste. Investe naquilo que está sendo produzido aí. Está sumindo no Sul, no Sudeste, está desaparecendo o produtor artesanal. Se você não começar agora a investir no produtor artesanal, nas coisinhas artesanais, nas feirinhas locais, você vai fazer esse cara desaparecer e você vai continuar comendo aquela ração de mercado que está vendendo para todo mundo, e vai chegar um dia que você vai estar comendo um super processado achando que é algo normal, algo incrível, sendo que a comida da tua região foi totalmente desprezada. É hora da gente começar a investir mais em regionalismo e mostrar isso para todo mundo. Para de entrar no vídeo do YouTube para xingar o preço do feijão que se come no Rio de Janeiro. Começa a se preocupar com o feijão que se planta aí na tua cidade, com as coisas que são produzidas aí na tua cidade. E se você tiver a opção entre comprar um artesanal, nem que seja um pouquinho mais caro, da sua cidade e outro que está na prateleira do mercado feito em produção em massa, compre o artesanal. O básico você pode fazer do jeito que você quiser. Agora, se você tiver a chance de ajudar um produto artesanal, ajude. Não deixe a farinha do interior de São Paulo dominar a tua cidade aí, porque é uma tremenda de uma sacanagem com o produtor local. Você acha que eu estou errado? Desce o pau aqui nos comentários. Entra aqui e fala, não, Batata, você está errado, a gente tem que globalizar a comida e todo mundo tem que comer a mesma coisa, tem que ser igual para todo mundo. Você acha que eu estou certo? Coloca aí a região que você mora, o que é que tem de interessante na sua região, porque muitos preparadores aí estão engessados, estão pegando vídeo da internet e achando que tem que reproduzir isso em todos os lugares. A gente aqui tenta fazer um padrãozinho para você que valha para todo mundo, mas isso tem limite. Você vai chegar num limite ali, onde você vai falar, tá bom, eu tenho esse básico aqui, chegou a hora de eu incrementar, investir em regionalismo e principalmente, é até meio engraçado falar, se você puder, faça você. Faz aí na tua casa esse produto regional que você tem acesso, com as coisas que você tem aí, antes que essa cultura desapareça. Porque a indústria quer que ela desapareça. Quer todo mundo comendo a mesma coisa, todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo gostando da mesma coisa, dando a mesma foto de like de Instagram. Não, cara, eu não quero mais ver só garrafa. Eu sei que tem preparador nordestino, sulista me assistindo, e que os caras estão desprezando aquilo que eles têm de melhor. Para com isso. Comece a investir em regionalismo e comece a mostrar para o Brasil inteiro que nós temos cardápios incríveis de preparação no Brasil que se adaptam para aquela região que você está. Então, o vídeo de hoje é uma crítica minha pessoal, para o pessoal, principalmente o pessoal do Nordeste que está vacilando demais, largando a cultura deles, e os demais também, que estão engessando todas as preparações, achando que tudo que você precisa é uma garrafa PET. Não é. Invista em produtos locais, que eu te garanto que durante um desabastecimento, tipo greve dos caminhoneiros, você ainda vai achar aquilo que você está acostumado aí na tua região. Valeu? Eu sou o Batata, esse é o Guia do Sobrevivente. Rasga o pau aí nos comentários, diz exatamente tudo o que você pensa, na boa, não precisa arrumar treta. Coloca o que você pensa, porque eu sinceramente falo sempre aqui o que eu acho que eu tenho que falar, e eu estou bem acostumado a ouvir aquilo que eu preciso ouvir também. Coloca aí nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.